Fanático é a pessoa que perdeu a capacidade de perceber o mundo a partir de referências diferentes da sua. Costuma dividir o universo de forma absoluta e chama de mal tudo aquilo que é diferente do que pensa. O fanatismo é o tema da conversa com o psiquiatra Carlos Salgado no Primeiro Passo de hoje. Os extremos em termos de crenças entre nós humanos, né, podem nos levar a uma certa cegueira de outras opções de entendimento de dada realidade. Por exemplo, a crença de que uma escolha afetiva, né, é a definitiva na vida da gente, costuma ter um caráter bastante absoluto. Olha, achei a mulher da minha vida, bom, é com essa que eu vou, é com essa que eu vou tocar a minha vida. Aplicar aí o conceito, a ideia de que o sujeito é fanático por uma mulher, né, tem mais o sentido, digamos, do apaixonamento, tem mais o sentido suave, digamos, socialmente razoável, de que o sujeito não, realmente está dentro de parâmetros, escolheu bem. Agora, se o indivíduo escolheu mal e apesar de todos os seus amigos, seus familiares perceberem que esse indivíduo tem um apaixonamento perverso por uma situação em que ele vai sofrer e vai se repetir esse sofrimento, e quem sabe esse sofrimento já vem se repetindo, a gente começa a pensar que o sujeito é fanático por essa mulher e não está enxergando a realidade. Trocamos a mulher por um time, aí todos nós sabemos, né, que o fanatismo, que o apaixonamento, a cegueira diante da identidade como uma bandeira, pode ser de um time, de um partido, de uma orientação religiosa, começa a ganhar um impacto maior na vida do indivíduo. Então, esse certo cegamento das incoerências, das fragilidades do objeto do encantamento ou do objeto realmente do fanatismo, da abordagem fanática, começa a fazer sentido para todos nós. Então, o fanatismo é uma crença exagerada em algo, em algum valor, em alguma entidade, em alguma instituição ou numa relação dentro das questões sociais, com todas as suas dimensões, que extrapola o razoável. O indivíduo fica com dificuldade também fazer a crítica daquilo que não está bem. A gente encontra na história contemporânea, e nós estamos vivendo um fenômeno mundial de preocupação com as consequências de uma visão de que um dado alinhamento ideológico, que um dado alinhamento, infelizmente também envolvendo crenças místicas, religiosas, possa explicar tudo, possa responder tudo e, portanto, deva se impor sobre outras formas de pensamento. E acho que aí a gente toca na questão da liberdade. Quando a liberdade entra em jogo, provavelmente alguma coisa não está funcionando bem no juízo de quem adere àquele modelo, seja ele um modelo, repito, político, seja um modelo de pensar a sociedade, um modelo de pensar a relação com a espiritualidade. Quando o absoluto toma conta e a crítica desaparece, temos o espaço do fanatismo. E dali é um passinho para a violência, porque na defesa de algo que a gente acredita de forma tão absoluta, tenderemos a usar armas, e às vezes literalmente armas mesmo, para garantir que aquela verdade, digamos, absoluta se impõe. Eu acho que intrinsecamente o outro desaparece, né? O outro só vai ser do interesse do fanático na medida em que convergir exatamente para a mesma linha de pensamento, de crença, de coleção de valores, ou deve ser, se não descartar, desconsiderado. Então, portanto, não há um respeito ao outro. A alteridade, que é a ideia de que existe um outro pensante, que também tem sentimentos, que tem convicções, que não necessariamente essas convicções convergem para as mesmas da gente, é, digamos, um dado de civilidade, né? Uma civilização aceita diferenças. Eu acho que essa é a questão fundamental. O contraponto, né, do fanatismo é a aceitação de variações em torno de um mesmo tema ou da diversidade, da convivência dos diferentes. Como em tudo na natureza humana, na biologia especialmente, os fenômenos biológicos se distribuem, né, em intensidade variável com uma grande concentração na média. Cor do cabelo, altura, peso. E eu acho que tudo aquilo que o ser humano gera, seja a crença num time de futebol, num partido político, numa ideologia, num estilo de vida, no estilo de vida, por exemplo,
naturalista, em que tudo deve ser evitado quando diz respeito à industrialização de produtos, por exemplo, se distribui na comunidade, digamos, dentro de uma curva de normalidade com uma grande concentração na média, ou seja, com modismos, está meio na moda todo mundo ter um certo cuidado com a alimentação, procurando um alimento menos processado, mais natural. Então, na média, as pessoas vão usufruir por um tempo, e quem sabe definitivamente, desse cuidado. A mesma coisa com gordura, a mesma coisa com forma física. Agora, quando a gente vai para um extremo, saindo dessa curva de distribuição do interesse, da crença, a gente começa a encontrar, às vezes, anomalia. Por exemplo, o fanatismo. Então, o fanatismo é um fenômeno que é frequente, se distribui em intensidade variável, é verdade, como tudo na natureza humana e naquilo que o ser humano produz ou interfere na natureza, intensidade variável e, bom, nos extremos é fácil identificar um fanático, né? Um fanático colorado, um fanático gremista, um fanático flamenguista ou fluminense são de fácil identificação, né? E no meio tem gente que gosta, por exemplo, do esporte, que, bom, se um time ganha, curte, se o outro time ganha também curte. Então, acho que até o modelo do futebol para a nossa cultura se presta muito para isso. Tem gente que aprecia, por exemplo, apenas a seleção brasileira e se sente muito confortável de ver que o Grêmio ganhou, que os amigos do Inter estão todos muito felizes, mas não se deixa levar por esses extremos, né? Já quando é o Brasil que está na pauta, o sujeito se torna, não, entre a França e o Brasil, eu não tenho dúvida, eu sou torcedor do Brasil e vou me emocionar, e vou curtir, e vou, quem sabe, até xingar o juiz se ele começar a favorecer a França. Uma característica, eu acho, do pensamento do fanático é a polarização. Polarização em valores, que, portanto, descartam outras possibilidades. E se descartam a priori outras possibilidades, então, nós estamos no campo, de novo, dos extremos, o campo do preconceito, em que eu, supostamente, para princípio de conversa, acho que quem é do outro time, se não é contra mim, é quase isso. Ou, quem sabe, literalmente, quem não é do meu time, não é do meu alinhamento ideológico, religioso, ou às vezes até de parâmetros científicos, né? A gente tem uma postura científica, cientistas às vezes são assim, fanáticos, afinados com um ideário, uma abordagem da realidade, e não toleram nem ouvir o interlocutor com suas propostas dissonantes. Então, aí a gente está na área do preconceito. Então, preconceito e fanatismo, acho que são bons parceiros, ou maus parceiros. Hanno detto che i procedimenti usati dalla Chiesa non sono quelli degli Apostoli, poiché la Chiesa usa il potere e non l'amore. Quando ho detto questo, non avevo torto. Quando ho detto che la mia filosofia è la libera ricerca e non il dogma, non ho sbagliato. É um tema delicado, né? Porque eu acho que muitos de nós confundimos espiritualidade, a percepção, uma tradução de espiritualidade, a percepção, o sentir-se fazendo parte de uma harmonia maior, e com seus momentos desarmônicos, suas intercorrências, como algo agradável, confortável. E um dos instrumentos para se organizar a espiritualidade é a prática religiosa, é o ideário religioso. Agora, quando a firmeza de propósitos de uma organização religiosa, porque aí a gente acaba avançando para a ideia de uma instituição religiosa com seus parâmetros e seus dogmas, digamos, o que é o dogma? Aí vamos para a linha do fanatismo, é a verdade indiscutível, aquela verdade pétrea, aquela verdade imutável e definitiva e que, portanto, não pode ser questionada, não faz sentido questionar. Aí a gente entra numa área delicada. De novo, pode-se perceber que algumas pessoas, muitas pessoas, ficam muito confortáveis assentando as suas crenças de vida, as suas crenças espirituais em dogmas. Ficam confortáveis com isso e não necessariamente ficam impondo isso a outrem. Quando
a defesa desses dogmas, dessas verdades bem acabadas na forma de ver de um dado grupo de indivíduos é imposta a outrem, bom, aí a gente tem, de novo, a linhagem do fanatismo se fazendo presente. Quando simplesmente o indivíduo se sente confortável com seus dogmas, sua coleção de verdades, e isso organiza sua mente, organiza seu conforto no estar no mundo, bom, aí é o interesse pessoal de cada um. Acho que não cabe aí o contraponto, né, de sair levantando a bandeira de que dogmas têm que ser derrubados. Dogmas podem ser respeitados desde que fiquem, né, dentro do uso de cada um e não na linha da imposição. Verdades impostas, estamos de novo na conversa do fanatismo. E na próxima semana, o Primeiro Passo continua falando sobre fanatismo. Até lá!